Fala aí, nação rubro-negra, pode soltar o grito. O Flamengo, como vocês sabem, venceu o Vasco por 2-1 ontem, né? E mostrou quem manda no clássico. Enquanto isso, Neymar foi eliminado, né? E parece que Jorge Jesus tinha razão, mostrando o que ele sabe sobre o Neymar. E Gerson jogando como um verdadeiro monstro. Não para por aí. Felipe Luiz sem folga e cobrando forte seus jogadores. E ainda tem Pedrinho sendo rebatido em cheio. Gente, além disso, já está decidido. O Flamengo irá jogar na final com o Fluminense. Isso mesmo. Teremos um Fla-Flu na final do Carioca. Por isso, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Fica comigo até o final. Vamos pro corte. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande nesse domingão de muito sol aqui no Rio de Janeiro. E não foi dia de descanso para o Flamengo não, teve treino no Ninho do Urubu e a gente vai falar quem treinou, porque não foram todos não. Já já a gente conta essa história. E tem também a Ferge se manifestando de maneira oficial e rebatendo o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, que criticou a arbitragem do jogo contra o Flamengo após a derrota para o Flamengo por 2-1 de virada. O Pedrinho veio publicamente, numa entrevista coletiva, reclamou bastante da arbitragem em relação ao gol do Bruno Henrique. E aí a Ferge não deixou por menos e respondeu numa nota, vou te falar... Rapaz, que lapada no presidente do Vasco da Gama. E por falar em Vasco, galera, eu soltei um texto aí nas minhas redes sociais que tá dando o que falar. Muita gente vindo falar comigo, falando, ó, Vene, concordo com você, alguns torcedores do Vasco me xingando, mas o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu vejo muita gente, torcedor do Vasco, reclamando da arbitragem, mas tem vários outros questionamentos a se fazer pensando na temporada 2025. Cuidado com a cortina de fumaça. E a gente vai explicar aqui para vocês porque o Flamengo deu um choque de realidade no Vasco da Gama novamente e poucos torcedores estão enxergando dessa maneira. Já já eu conto para vocês que texto foi esse que tá dando o que falar. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todos os amigos torcedores do Flamengo e também com os torcedores rivais, por que não? Para eles ficarem sabendo também o que acontece sobre o Flamengo e eles entenderem a que ponto o Flamengo está chegando nessa temporada 2025. Felipe Luiz, 22 jogos, sem saber o que é uma derrota. Mas vamos lá, pessoal, vamos para as informações. Domingo de muito trabalho no Ninho do Urubu, pela manhã, tá? Inclusive, os jogadores que não foram titulares foram ao CT Ninho do Urubu, convocados, tiveram treino comandado pelo técnico Felipe Luiz e os jogadores que foram titulares receberam folga. Na segunda-feira, ou seja, amanhã, pela manhã, todos se reapresentam normalmente e inicia a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Será quarta-feira, 9h30 da noite. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes do jogo contra o Fluminense, mas eu acho que o adversário vai ser o Fluminense, entre Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense meteu 4-0 no jogo de ida. Acho pouco provável o Volta Redonda reverter esse placar. Mas a preparação vai ser feita nessa segunda-feira, independentemente do adversário. Mas vamos logo para um dos principais assuntos do vídeo, galera, porque a Ferge se pronunciou e rebateu as declarações do presidente do Vasco, o Pedrinho, e foi uma lapada muito bem dada, hein? O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, com o objetivo de esclarecer o lance reclamado pelo presidente do Vasco, em entrevista coletiva, arguindo a celeridade da decisão do VAR no gol de empate da equipe do Flamengo, ressalta o seguinte: o Vasco participou da reunião dos clubes realizada antes do Campeonato Carioca para estabelecer critérios e respectivas diretrizes de aplicabilidade e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas. Isso aí está se referindo à espessura da linha do VAR, que passou de 6 centímetros para 12 centímetros. Ou seja, o Vasco não pode reclamar, porque não só participou da reunião, como também aprovou a mudança nesse regulamento. Outro ponto aqui, o aumento da espessura da linha de impedimento para 12 centímetros foi aprovado por unanimidade.
onde ficou claro e óbvio o objetivo final é beneficiar o gol e de acordo com o conceito de que na mesma linha não há impedimento. O presidente do Vasco provavelmente ainda não foi informado de que houve 7 gols ajustados e validados nessa competição em função da nova linha com 12 centímetros. O protocolo da aplicabilidade do VAR determina que a decisão do árbitro não será alterada, salvo se a revisão pelo vídeo mostrar que a decisão foi claramente errada, fato que não houve no lance em comento, prevalecendo então acertadamente sobre os ditames técnicos e diretrizes da IFAB, a decisão de campo. O presidente do Vasco e o gerente de futebol, Cláudio Rocha, foram recebidos pelo observador VAR e pelo VAR na sala do delegado da partida, onde lhes foi demonstrada a linha na avaliação do lance e ambos declararam estar convencidos do acerto da decisão. Como de praxe, em atenção e respeito ao filiado, os membros do departamento de arbitragem estarão à disposição de representantes do Vasco, preferencialmente com conhecimentos técnicos sobre a arbitragem, na próxima segunda-feira, 10 de março, das 15 horas às 18 horas, para os necessários esclarecimentos, as dúvidas e ponderações. E para finalizar, vale ainda informar que, além da análise técnica do DEAF, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro publica integralmente os relatórios sobre o desempenho da arbitragem elaborado por analistas independentes de empresas especializada internacional e assim o fará tão logo o receba. Gente, diante dessa nota aqui, eu acho que o presidente do Vasco da Gama deveria até pedir desculpas, porque foi uma resposta muito bem dada. Para quem gosta de UFC aí, foi aquele diretão que o cara cai, esquece, não levanta mais, porque que resposta! Nossa Senhora, foi muito bem feito. Olha, eu vou te falar, poucas vezes eu vi uma nota muito bem escrita como essa. Uma resposta, obviamente. Parabéns a Ferdi pela resposta. Dito isso, pessoal, vocês já se convenceram, torcedores do Vasco, que o Bruno Henrique não estava impedido? Pois é, se você continua ainda com essa visão, eu acho que você está pensando errado. Inclusive, já vou logo para o próximo assunto aqui, porque eu fiz um texto que muitos torcedores do Vasco não gostaram de ler, mas é a verdade. Outros gostaram de ler e me parabenizaram, falando, tá certo, eu sou torcedor do Vasco, você é torcedor do Flamengo, mas eu tenho que concordar com você. E o texto foi o seguinte, é curto, galera, presta atenção. Eu disse o seguinte: entendo o torcedor do Vasco reclamar da arbitragem, bem polêmica no jogo contra o Flamengo, mas achar que a derrota foi por conta do erro ou não do VAR é um ledo engano. O vascaíno deveria voltar a mira para outros alvos pensando na continuidade da temporada. O Flamengo deu um choque de realidade ao Vasco e poucos torcedores estão enxergando dessa maneira. Alguns questionamentos. Vale a pena manter Alex Teixeira, Coutinho, Souza e Paê no elenco? Qual foi a avaliação para contratar Lloyd Augusto? Marcelo Santana tem potencial para ser mantido como diretor? Por que a diretoria demorou tanto para entregar atacantes de beirada que o Carille tanto pedia? Por que o time cansa tão rápido no segundo tempo? Olha aí a parte física dos jogadores. Olha a parte física. O Felipe, ele faz um bom trabalho como dirigente? Tem vários outros debates e questionamentos mais importantes do que a arbitragem no jogo contra o Flamengo. Por exemplo, embora os dois clubes estejam vivendo um cenário totalmente diferente, financeiro inclusive, mas é normal uma freguesia tão grande como essa do Vasco diante do Flamengo, em 32 jogos, apenas 2 vitórias? Eu não acho normal. Vamos pegar o Atlético Mineiro e o América Mineiro, vamos lá, que são rivais, tá? São rivais, não tal como o Flamengo e Vasco, mas eu duvido que o Atlético Mineiro tenha feito uma freguesia tão grande em cima do América Mineiro num passado recente. Duvido. Tem vários outros debates e questionamentos que você, torcedor do Vasco, deveria enxergar. Mas sabe qual é o pior? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Enquanto você, torcedor vascaíno, ficar caindo nessa cortina de fumaça, é só isso que vai acontecer. Só derrota em cima do Flamengo. O Flamengo não jogou 100%, não fez uma partida brilhante, mas mesmo assim venceu o Vasco com facilidade. Tem gente na imprensa dizendo que o Flamengo treinou contra o Vasco e foi um treino de luxo. Você, torcedor do vascaíno, você se contenta com isso? Ficar reclamando apenas de arbitragem?
E outra, se é para reclamar, vamos falar do lance que saiu o gol do Vasco. Não foi falta. E o torcedor do Flamengo não está nem mencionando isso. O debate, você, torcedor vascaíno, você tem que debater outros assuntos. Enquanto isso, tem gente compartilhando aí uma possível foto do Paê curtindo o São Bódromo, de Filho das Campeãs. Eu não sou contra jogador curtir, é folga, o jogador faz o que ele bem entender. Mas nessas horas cabe o bom senso. Eu não faria isso, tá? Mas também não vou ficar aqui falando absurdo. Cada um sabe o que faz. Eu, no lugar do Paê, não iria. Não iria. Jogador de futebol tem ônus e bônus. E o ônus é esse, em alguns momentos, não dá para ter a vida que deseja ter. Dito isso, galera, foi mais uma lapada do Flamengo em cima do Vasco da Gama. Freguesia continua, 32 jogos, apenas 2 vitórias do Vasco da Gama, 11 empates, o resto é tudo vitória do Flamengo. E o torcedor vascaíno cai nessa ideia de que a culpa é do árbitro, a culpa é do VAR. Não. Olha o segundo gol do Flamengo, que zona defensiva foi o Vasco da Gama. Zona. Mas, um recado. Amanhã, segunda-feira, dia 10 de março, estou de volta ao SBT Sport Rio. Tirei uma semana aí de folga, não vou dizer férias, foi uma folguinha que eu continuei trabalhando aqui, mas agora estou de volta ao SBT. Valeu, galera! Tamo junto! Acho que ainda... Ficou de auxiliar, o cara foi pro carnaval, de helicóptero, ficou 6 horas de pé. Quem vai no carnaval, você fica 6 horas de pé, 5 horas de pé. Aí tá com uma contratura ou grau 1. Cara, como é que o cara vai pro carnaval? Como é que o cara não se trata? Como é que o cara fica lá? Mas vocês que são Neymarzete e que, por já tem muitos, e eu não tô nem aí pra quem é. Não tô nem aí pra quem é, que é um absurdo, né? E aí, meu querido Wagner, moça? Santos, obviamente, o Santos está triste com essa eliminação, não vai para a final do Campeonato Paulista. E sim, a ausência do Neymar foi o grande destaque desse Santos, segundo o Pedro Caixinha. E o Gil que passou aqui, o Gil falou que ficou sabendo hoje pela manhã da ausência do Neymar. E o Gil estava muito irritado com a arbitragem. O Santos que teve 2 jogadores expulsos, e o Gil falou sobre isso, exatamente sobre isso. A irritação com a arbitragem. Vamos ouvir o capitão santista, Neto. Jogar na quarta-feira, depois de domingo que... E aí, nação, o que vocês acharam aí desse jogaço do Flamengo contra o Vasco, mostrando ali a sua força e o Vasco sentindo o peso dessa derrota? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para seus amigos e, claro, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Gostaria que vocês deixassem aí o placar, né, do próximo jogo do Flamengo com o Fluminense. Vou dar o placar de 4-0. Vou ser bem otimista desta vez. Deixando aí os créditos para Frazoeiro, Vene Casagrande e a Jovem Pan e também Paparazzo Rubro Negro. Até o próximo vídeo.